Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Nós estamos chegando agora ao vivo, 21 horas 30 minutos, começando o nosso Além da Notícia nesta quinta-feira, abordando já um tema de muita atualidade, de muita importância. O país inteiro está atento e apreensivo quanto ao dia de amanhã. Há uma greve nacional que está sendo proposta por movimentos, partidos políticos, e um dos motivos dessa greve de amanhã é aqueles que estão propondo levar também para a sociedade questionamentos quanto a algumas reformas que estão em trâmite e tramitação no Congresso Nacional. Uma delas foi aprovada ontem à noite na Câmara dos Deputados, a reforma trabalhista. E este vai ser o assunto do nosso programa aqui hoje. E para falar sobre ele, já quero cumprimentar aqui nossos convidados. Recebo com muito prazer o Dr. Germano Siqueira, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Bem-vindo e boa noite. Boa noite. Primeira vez aqui conosco, sinta-se em casa. Muito obrigado. Recebo também Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT. Tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, senhores telespectadores. Agradeço a oportunidade de debater esse tema de intensa relevância para a sociedade brasileira. Olha, para nós é uma honra muito grande. Um juiz e um procurador ligados à área do trabalho, para que hoje aqui a gente, dialogando com as pessoas que estão em casa, com a família brasileira, com o trabalhador brasileiro, a gente possa esmiuçar este assunto e deixar o nosso povo bem conhecedor deste assunto, desse tema que está todo mundo falando, mas nem sempre se entende a linguagem, os termos. Vamos tentar aqui ajudar a nossa população brasileira. Mas eu já pergunto para os senhores, essa reforma trabalhista aprovada ontem, ela é necessária? O Brasil precisa de uma reforma trabalhista? Por favor, doutor Germano. Bem, eu acho que não há necessidade de uma reforma trabalhista. Ainda mais uma reforma como esta, que, na verdade, mudou todo o eixo do direito do trabalho, inverteu, transformou, assim, o direito do trabalho em 180 graus. O direito do trabalho, para que todos saibam, ele tem uma origem muito clara. Ele reconhece que, nesta relação capital e trabalho, há um dos polos que merece ser protegido, porque é economicamente mais frágil, que é o trabalhador. Do modo como ficou, o texto da lei deste projeto, que ainda vai para o Senado Federal, ele mudou o eixo de proteção. Ele agora mais protege o empregador, o economicamente mais forte. Então o texto, na verdade, ficou muito desequilibrado, ficou um texto ruim, que em muitas partes até fecha as portas do judiciário para o trabalhador. E eu vou perguntar para o senhor daqui a pouquinho quais são esses pontos especificamente para que a gente possa aqui tratar deles. E, Ângelo, por favor, também, qual é a sua visão sobre a necessidade da reforma trabalhista no momento? Eu também, Ronaldo, eu não vejo essa reforma como necessária neste momento. Tá? O Brasil vivencia uma crise política, social e econômica muito forte, mas em nenhum momento essa crise foi criada pelos trabalhadores brasileiros. E eu acho que não são os trabalhadores brasileiros que devem pagar por essa crise. E essa reforma, da forma que ela foi aprovada ontem, muito pior do que o texto apresentado inicialmente pelo governo federal, em progressão geométrica pior, ela fragiliza por demais os vínculos de trabalho. Ela, ao criar novas situações, ela deixa os vínculos muito mais frágeis, fazendo com que o contrato de trabalho, o normal, o contrato de trabalho de vínculo determinado, seja substituído por formas muito mais precárias, muito mais frágeis e muito mais fáceis de se desfazer com menos direitos. Então essa é a nossa preocupação. Ao mesmo tempo em que a reforma, ao contrário do que dito pelos deputados e pelo governo, ela retira sim direitos, retira bastante direitos, ela permite também a retirada pelos sindicatos e ela fomenta a sonegação de direitos trabalhistas ou descumprimento de direitos ao retirar da mão do sindicato, por exemplo, o poder de homologar rescisões, a prerrogativa, e também ao dificultar o acesso à justiça, ao poder judiciário trabalhista. Bom, então vou fazer agora o desafio aos senhores. Já percebi que os senhores têm sérios questionamentos quanto à reforma. Mas ela também apresenta
pontos positivos, louváveis, que devem ser também causa de aplauso? Olha, infelizmente eu não posso lhe dar esta resposta positivamente, porque o texto inicial, ele era até muito mais modesto, digamos assim. O texto proposto pelo presidente da República, ele tratava de alguns pontos, né, digamos, né, tratava ali talvez de uns 10 pontos do direito material do trabalho, como chamamos. O relator, quando trouxe a sua proposta, no chamado relatório no substitutivo, ele ampliou para um universo gigantesco, tratando de temas de processo do trabalho, e aí que eu falei agora há pouco, de fechar as portas para o trabalhador em alguma circunstância. E aí quando falamos, e aí falam alguns parlamentares que o defendem, que o projeto cria empregos, e aí você, na sua resposta, talvez me remetesse a isto, para a pergunta, cria empregos este projeto, que seria um ponto positivo? A minha resposta é que ele não cria empregos, ele fragmenta as novas modalidades de trabalho e, na verdade, a tendência deste projeto é, a curto e médio prazo, reduzir postos de trabalho, fragmentar os que hoje existem. Eu não vejo perspectivas de que este projeto tenha sido, primeiro porque não houve diálogo substantivo, e de outra forma, o projeto não cria, na verdade, para a sociedade aquela expectativa de que ele seja um bom caminho nem para a economia, nem para o mundo do trabalho. Eu, francamente, não tenho como lhe dizer que o projeto, tal como concebido, ele seja algo produtivo, promissor e que, a partir do texto da CLT originariamente, ele tenha ganho, ele seja um mais, infelizmente. Daqui a pouco a gente vai entrar nas questões mais críticas e também vou trazer algumas outras questões para o debate que estão sendo aquelas mais consideradas como avanços para que os senhores também analisem. Mas antes eu quero chamar agora uma reportagem da nossa equipe de jornalismo que ontem acompanhou a votação e logo posteriormente o resultado da aprovação dessa reforma trabalhista no Congresso Nacional. Vamos ver como ficou a reportagem. Enquanto o relator lia seu parecer, que tem quase 50 páginas, a oposição fazia o que faz de melhor, protestava. Primeiro porque ela não é reforma, é modificação, alteração para pior na perspectiva dos trabalhadores de uma série de pontos da CLT, que eles dizem que é uma lei de 1943, septuagenária, só que dos 922 artigos da CLT de 1943, 740 foram modificados, sendo que da Constituição Cidadã de 88 até agora, 23 flexibilizações. Então, atualizada ela está. O relatório teve ontem 25 destaques que são pedidos de alteração no texto apresentados pelos membros do colegiado, mas que não foram analisados por conta do início da ordem do dia na Câmara. Se o texto base for aprovado hoje, os destaques serão analisados após a votação. Nós estamos trabalhando para ter acima de 300 votos. Essa reforma não tira direitos do trabalhador nenhum. Aqueles que estão no artigo 7 da Constituição, são 17 incisos, posso citar férias, 13º, fundo de garantia, licença maternidade, licença paternidade, entre outros, nenhum, porque essa lei é uma lei ordinária, ela não pode mexer com direitos constitucionais. A reforma propõe uma reformulação nas regras trabalhistas. As férias poderão ser parceladas em 3 vezes ao longo do ano. A contribuição sindical, que hoje é obrigatória, passa a ser opcional. Patrões e empregados poderão negociar jornada de trabalho e criação de banco de horas. E as gestantes poderão trabalhar em ambiente insalubre, desde que apresentem atestado médico, comprovando que não há risco para ela ou para o feto. Doutor Ângelo Fabiano, um comentário do senhor sobre, vou pedir especificamente da palavra do deputado Perondi, que é favorável à reforma e ao que foi aprovado. Ronaldo, das duas, uma. Ou o deputado Darcísio Perondi não conhece o texto, que eu acho muito difícil porque ele é um dos líderes do governo, ou ele está totalmente faltando com a verdade e com o povo brasileiro, tá? E daí eu posso trazer diversas situações para o público que nos assiste,
de direitos que são retirados, tá? O texto permite com que os sindicatos hoje possam negociar, por meio de acordos e convenções coletivas, condições e direitos abaixo do que a lei prevê. Então, o seu sindicato, o sindicato do trabalhador que nos assiste, ele hoje não pode tirar direitos do trabalhador. A partir desta reforma, ele vai poder retirar direitos. E esse argumento de que mantém os direitos da Constituição também é falacioso. Por quê? Lá, por exemplo, fala que o adicional, que a hora noturna vale mais do que tem que ser paga com a remuneração maior do que a hora diurna. Tá? É o chamado famoso adicional noturno. Só que a percentagem, o valor percentual desse adicional noturno está na CLT e hoje é de 20%. Nada impede que numa negociação coletiva esse valor, esse adicional, seja reduzido para 1%, 2%, 3%. Se cumpre um comando constitucional de pagar a hora noturna acima da hora diurna. Então isso pode ser flexibilizado. Da mesma forma, os adicionais de insalubridade e de periculosidade para quem trabalha em condições perigosas ou insalubres, que danificam a saúde, a segurança, enfim. O de insalubridade pode ser 10%, 20% ou 40%. E lá permite que um trabalhador que trabalha em grau máximo de insalubridade, ou seja, sujeito a um dano forte à sua saúde, que teria direito a receber 40%, ele pode passar a receber apenas 10% de direito de adicional relativo à insalubridade. Da mesma forma, adicional de periculosidade, que hoje é 30% sobre o salário. Nada impede que os sindicatos dos trabalhadores, sem qualquer tipo de pergunta aos trabalhadores, negociem um percentual muito mais abaixo do que isso. E, além disso, ele retira também a fiscalização dos sindicatos no momento da homologação da rescisão. Isso fomenta o descumprimento, a sonegação de verbas rescisórias. O trabalhador, quando é dispensado, se ele tem mais de um ano, ele tem que ser submetido a uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou do seu sindicato. O projeto retira completamente. Então, o trabalhador vai estar lá desempregado, precisando de receber o seu dinheiro para alimentar a sua família, e ele vai receber qualquer coisa, ele vai assinar qualquer documento, porque ele está numa condição de hipossuficiência, porque ele não vai ter o olhar do Estado nem do sindicato. Então, dizer que não tira direitos, isso é uma falácia. Bom, eu estou vendo que uma das críticas fortes ao projeto é a questão dos acordos, que agora tira-se a força da lei e se dá mais força agora aos acordos entre patrões, e no caso sindicatos ou classes que sejam de trabalhadores. Isso, portanto, é grave. Os senhores consideram grave, é isso? No ambiente, até falávamos muito com o relator e com outros parlamentares, né? Que primeiro nós poderíamos cogitar de uma reforma sindical, mas não para enfraquecer as entidades sindicais, nunca, jamais, mas pelo contrário, para que as entidades sindicais tivessem um fortalecimento claro e objetivo. Neste projeto, foi retirada a questão da contribuição sindical. Nós, na Matra, temos uma posição já antiga contra o imposto sindical e contra a unicidade sindical. Nós entendemos que os sindicatos serão mais fortes no ambiente de pluralidade sindical, em que não haja um imposto obrigatório. Isso é uma coisa, mas dentro de um debate da reforma sindical, um debate democrático, amplo, que fortaleça objetivamente as entidades sindicais, mesmo porque nós temos uma lei de greve no Brasil e amanhã haverá uma grande manifestação no Brasil por conta do dia 28, mas uma lei de greve que não estabelece no seu conteúdo uma real liberdade, não favorece o exercício da greve com efetiva liberdade. Então, o Brasil só se pode falar em acordos coletivos realmente tratados em um ambiente negocial com paridade de armas quando nós tivermos liberdade de greve e liberdade sindical num ambiente mais plural e representativo. Então, tratar de acordo coletivo nesses termos, com sindicatos, alguns pouco representativos, vai acontecer o que nós temos visto muitas vezes. Acordos que se destinam apenas a retirar direitos legais minimamente estabelecidos. E a Constituição é clara, quando fala de acordo coletivo, e é para isso que os sindicatos existem, afinal de contas, quando se fala de acordo coletivo, eles devem se destinar a construir, a partir do texto da lei, que é o mínimo,
a construir direitos edificando-a, construir direitos jamais deste patamar mínimo. E a Constituição prevê onde é, excepcionalmente, que esses acordos podem reduzir excepcionalmente, né? Que é ali quando há redução de salário e jornada, uma situação de crise da empresa, compensar a jornada. Mas fora daí, não. Agora, o que este projeto de lei estabelece é um rol infinito, praticamente, de direitos a negociar abaixo da lei. Bom, o projeto foi aprovado na Câmara, está indo para o Senado. Agora, a força da pressão deve também acompanhá-lo lá no Senado. Pressão popular, pressão de instituições como as dos senhores. Mas a gente vai para o intervalo agora. Eu tenho certeza que você que está acompanhando em casa está começando a conhecer um pouco mais do assunto. Então, continue aí, daqui a pouquinho a gente vai voltar. E você pode também mandar a sua pergunta. Qual é o seu questionamento? Qual foi sua preocupação? Pode mandar para nós aí nesse número que está aparecendo. Já já nós vamos trazer aqui a sua pergunta e submetê-las aqui aos nossos convidados. Intervalo e voltamos já.